Olá, gente! Que prazer estar aqui novamente falando com vocês. E hoje nós vamos começar a falar um pouquinho desse mundo encantador que é o mundo da filosofia, que é o mundo do conhecimento filosófico, onde nós vamos começar a compreender um pouquinho mais os conceitos da tradição filosófica, o pensamento e a reflexão de grandes nomes da história da filosofia e que, com certeza, conhecimentos que podem transformar a nossa forma de ver o mundo. Conhecimentos que podem nos tornar pessoas melhores, podem nos tornar pessoas mais preparadas para viver a vida, né? Aliás, viver e existir são coisas distintas, são coisas diferentes e nós vamos falar sobre isso também mais adiante. Quando nós começamos a falar de filosofia, não há como nós falarmos da tradição filosófica sem compreendermos um pouco, primeiro, o que significa a filosofia. É um conhecimento mais popularizado, o significado do termo filosofia. O que nós precisamos é aprofundar mais os conhecimentos filosóficos. Filosofia em si é uma palavra que foi criada pelo filósofo grego Pitágoras de Samos. Pitágoras fez a junção de duas palavras, que é a palavra filo e a palavra sofia. Filo nós podemos traduzi-la de várias formas para o nosso português, como busca, amor, estudo. E sofia, todos nós, já é uma palavra mais popular, é um nome muito utilizado na nossa sociedade e significa sabedoria. Portanto, filosofia significa amor à sabedoria, busca pela sabedoria, estudo da sabedoria. O filósofo é aquela pessoa que está constantemente buscando compreender mais a si mesmo, compreender mais o mundo, a natureza de uma maneira geral. Ou seja, o filósofo é aquela pessoa que está constantemente buscando conhecer mais. É o amante do saber, é a pessoa que ama o conhecimento, que ama a sabedoria. Então, uma das traduções mais conhecidas para o termo filosofia é amor à sabedoria. Filosofar é isso, é buscar sempre conhecimento. E nós vamos perceber que todo conhecimento, sem exceção, todo conhecimento é, antes de qualquer coisa, autoconhecimento. Ou seja, sempre que nós conhecemos melhor os outros, as outras coisas, a natureza, o mundo de maneira geral, nós estamos nos conhecendo melhor também. E quando nós nos conhecemos melhor, nós passamos a viver melhor. Por quê? Porque quando eu começo a compreender, e aí nós voltamos àquelas 3 perguntinhas que eu deixei no primeiro vídeo de apresentação para vocês, que é por que pensamos o que pensamos, por que falamos o que falamos e por que fazemos o que fazemos. Veja só, parecem 3 perguntas completamente bobas, sem sentido ou coisa parecida, mas você já parou realmente para refletir e pensar, por que você pensa o que pensa? Se nós pararmos para analisar um pouquinho, nós vamos verificar que nós pensamos o que pensamos, fazemos o que fazemos e falamos o que falamos porque há toda uma tradição educacional pela qual nós passamos. Nós, desde quando nascemos, no berço familiar, na família em que nós crescemos, nós aprendemos o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Depois nós passamos a ir para a escola, né? E lá na escola o que acontece? Nos dizem o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo, e assim por diante. Vamos para a igreja, dentro da tradição de crença de cada família, e ali também aprendemos o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Ou seja, em resumo, a nossa vida toda, em todo o nosso processo educacional, nos foi ensinado o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é certo, o que é errado. Mas agora, para você que está fazendo aqui, que está participando aqui nos nossos canais, dessas nossas reflexões, nós vamos trazer uma questão a mais. Será que de fato é suficiente tudo aquilo que nos foi passado? O certo, o errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve? Ou será que é hora de nós pararmos e pensar um pouquinho, de nós pararmos e refletir um pouco, com um pouquinho mais de profundidade? Será que tudo aquilo que me foi ensinado como certo ou errado, realmente é certo ou é errado? Será que tudo aquilo que me foi ensinado como verdadeiro ou falso, de fato, corresponde com a minha verdade? Então nós precisamos começar a observar um pouco mais, porque o fundamental na vida de todo ser humano é que nós possamos conquistar, é que nós possamos
escrever a nossa história de acordo com a nossa, ou melhor dizendo, de acordo com as nossas verdades. Porque não há uma única verdade absoluta. Existem várias verdades. Às vezes o que é verdade para eu, o professor Romualdo, não necessariamente é verdadeiro para você que está aí me ouvindo. Verdades são muitas. Verdade absoluta, apenas uma. Apenas uma verdade absoluta, que nós poderíamos dizer que é a vida. A única coisa que na história da humanidade nunca mudou até hoje é isso: nós nascemos, vivemos um período e deixamos de viver, ou seja, morremos. Isso é uma verdade absoluta. Isso na história da humanidade nunca modificou. Todas as outras verdades, inclusive as que nos foram ensinadas, já sofreram modificações ao longo da história. Nós aprendemos muitas coisas e depois nós percebemos que nem tudo aquilo que nós aprendemos como verdade absoluta realmente corresponde a uma verdade absoluta. As tradições vão modificando, as culturas têm formas de pensar e de ver o mundo, as coisas, a realidade diferentes. Portanto, nós precisamos compreender que precisamos encontrar a nossa verdade. E quando nós encontramos a nossa verdade, nós precisamos o quê? Nós precisamos direcionar as nossas ações, nós precisamos direcionar as nossas energias para a realização desse nosso sonho de vida, desse nosso projeto de vida. Todos nós precisamos ter bem claro um propósito de vida. E é justamente isso que nós vamos construir aqui nas aulas de filosofia, nessas pequenas videoaulas, nessas pequenas reflexões acerca do desenvolvimento pessoal. Se nós queremos ser uma nova versão de nós mesmos, nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos nos conhecer melhor e nos conhecendo melhor, nós vamos conseguir compreender melhor, conhecer melhor também as ações, as atitudes, os pensamentos, as falas das outras pessoas. E quanto mais nós conhecemos, mais humilde nós nos tornamos. Por quê? Porque nós temos mais responsabilidades em viver bem, em viver melhor. O caminho da felicidade é um caminho que nós temos que traçar ele individualmente, mas não sendo uma pessoa individualista. Nós vivemos em uma sociedade, então nós precisamos entender como, através da reflexão filosófica, nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida, nós podemos viver melhor, nós podemos nos tornar uma pessoa melhor e dessa forma, como é que nós podemos contribuir para que todas as pessoas que fazem parte do nosso meio social também sejam beneficiadas por essa melhoria na qualidade de vida. Então, não deixe de participar, não deixe de acompanhar. Pensamos o que pensamos porque fomos educados a pensar dessa forma. Fazemos o que fazemos porque fomos educados a fazer dessa forma também. E agimos do jeito que agimos porque fomos educados a fazer dessa forma. O que nós vamos fazer aqui agora, através do conhecimento e da reflexão filosófica, é analisar se realmente vale a pena continuar fazendo, falando e agindo exatamente do jeito que eu sempre fiz. Será que eu vou continuar pensando, falando e fazendo tudo como sempre me foi dito para fazer? Ou a partir de agora, com todo esse arcabouço de conhecimentos e experiências que eu já tive na minha vida, eu vou construir a minha própria verdade?